E nessa jornada eu aprendi muita coisa útil e muita coisa inútil que eu achava que me ajudaria. E eu fiz uma lista de 3 passos que realmente me ajudaram e que eu tenho certeza que podem te ajudar também. No início da minha vida profissional, eu lutei contra algo que você deve conhecer. Eu tinha medo de parecer boba e inexperiente. Qualquer coisa que algum colega de trabalho dizia me fazia acreditar que aquilo poderia ser uma indireta, uma provocação, e isso acabava me levando a uma constante luta interna. Muitas vezes isso resultava em eu ficar sempre na defensiva e eu acabava sendo bem agressiva toda vez que eu achava que as minhas opiniões e os meus pensamentos estavam sendo ameaçados. E essa luta interna constante, com o passar do tempo, acabou me impedindo de realmente progredir. Foi quando eu li o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que eu vou deixar entre os livros aqui que eu indico na descrição. Foi a partir desse livro que eu comecei a voltar a minha atenção para entender como que a minha maneira de pensar e as minhas crenças influenciavam a maneira como eu me sentia e, por consequência, como eu via o que estava acontecendo ao meu redor e como eu reagia a isso. E esse foi o primeiro livro que eu li a respeito. Depois eu comecei a ler vários outros livros e foi aí que eu percebi que eu precisava mudar a minha maneira de pensar para realmente melhorar de vida. E assim eu aceitei o desafio e parti para essa longa jornada de entender a minha mentalidade, me treinar para pensar diferente e finalmente mudar a minha realidade. Eu segui o caminho mais longo e mais difícil. E nessa jornada eu aprendi muita coisa útil e muita coisa inútil que eu achava que me ajudaria. E eu fiz uma lista de 3 passos que realmente me ajudaram e que eu tenho certeza que podem te ajudar também. Identifique os seus gatilhos e saiba o que fazer com as suas emoções. Tá, mas aí eu vou identificar os meus gatilhos e eu vou fazer o que com essa informação? Segura aí que eu vou te explicar e eu já respondo. Quando se trata de lidar com essas emoções desagradáveis ou que são consideradas socialmente inaceitáveis, a maioria de nós começa alavancando a arte da repressão. E geralmente a gente começa a fazer isso desde criança. Ou seja, a gente não aprende realmente a lidar com as emoções, a gente aprende a reprimi-las, a escondê-las. E a gente vai começar a se preocupar, a esconder essas emoções quando elas já vêm à tona. Embora uma forma leve de fazer isso seja útil e até necessário para a gente viver em sociedade, quando você cria o hábito de absolutamente sempre negar a si mesmo essa capacidade de expressar as suas emoções fortes, isso pode ter um impacto muito grande na sua saúde mental. E também tende a ser bem difícil, né? Sem contar que isso é um fator que acaba contribuindo para o esgotamento. Mas se você não pode reprimir as suas emoções, porque isso vai afetar na sua saúde mental, mas você também não pode ficar sempre mostrando as suas emoções mais fortes, porque isso pode atrapalhar nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Então, como é que você vai fazer? A abordagem mais eficiente que eu descobri é simplesmente parar de desencadear essas emoções em primeiro lugar. E como que você pode fazer isso? Mudando a maneira como você vê o que está acontecendo ao seu redor, calibrando a sua perspectiva e direcionando a sua atenção para algo mais positivo. Então, por exemplo, se o seu gatilho é quando alguém aponta algo que você está fazendo errado, em vez de você já ficar na defensiva, criando um monte de histórias na sua cabeça, achando que você está sendo rejeitado, que você está sendo perseguido, tente ver essa situação como uma pessoa que está simplesmente tentando te ajudar a melhorar. Isso você pode encarar também como uma oportunidade de aprender e evoluir. O que eu fiz para colocar isso em prática foi basicamente tentativa e erro, e nem sempre eu fui bem sucedida. Mas à medida que eu fui insistindo nesse exercício, com o passar do tempo isso foi ficando mais fácil ou menos difícil, depois mais fácil, até se tornar mais natural. E isso só foi possível, na verdade, porque eu me interessei em entender como e por que eu estava percebendo as coisas da maneira que eu estava percebendo e como e por que eu estava permitindo que aquelas coisas me afetassem. E uma das coisas mais importantes que eu descobri aí nessa jornada foi que a realidade não é a verdade concreta que a gente pensa que é. Então, para que você faça esse mesmo exercício, tente identificar o que serve de gatilho para os seus pensamentos, esses pensamentos que não te favorecem, quando e com quem esses pensamentos surgem, em quais situações eles são mais frequentes e que tipo de pensamentos são esses. Nesse caso, ajuda muito você escrever um diário. E se você quiser uma ajuda extra e quiser saber mais sobre como você pode reprogramar a sua maneira de pensar, tem esse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards e na descrição. E o próximo passo é: enxergue a sua realidade.
A maioria de nós tende a acreditar que a gente está interpretando a realidade em tempo real e que tudo que vemos, ouvimos, cheiramos e sentimos é a verdade absoluta, mas isso não é realmente verdade. Há 2 pontos que você tem que considerar aqui. O primeiro deles é que o tempo que leva para os nossos órgãos sensoriais receberem os estímulos, converter esses estímulos em impulsos elétricos e em seguida enviar esses impulsos elétricos para o nosso cérebro para processamento, resulta em um certo atraso. E na tentativa de atender a essa necessidade de uma reação em tempo real, o nosso cérebro faz uma coisa bem legal. Em vez de apenas processar esses impulsos elétricos e reagir a eles, ele usa dados de informações de coisas passadas para meio que prever o que vai acontecer. E essas previsões geradas ali internamente alavancam as áreas de processamento sensorial do seu cérebro e se tornam o que você experimenta como realidade. Então eu te convido a parar um pouco e pensar sobre isso. Meu gato acabou de reclamar, gente. Oh, meu Deus, eu não posso calar minha boca agora, Giló. Ele tá assim, ai, cala a boca, eu quero dormir. Agora, tente expandir esse conceito. Pense em todas as maneiras em que o seu cérebro pode prever uma reação, uma expressão facial, um tom de voz, uma afirmação ou qualquer dado diferente de outras pessoas. Então, pense em como todas essas diferenças, que são muito pequenas, podem se combinar e acumular para criar variações sutis na realidade literal que cada um de nós experimenta diariamente e acredita que é a realidade. E o segundo ponto aqui é que o que a gente chama de realidade é diferente para cada um, dependendo de como a gente percebe com base no que a gente acredita. E o que a gente acredita tem base nas experiências que a gente teve e no que as pessoas ao nosso redor imprimiram na gente desde que a gente nasceu. Isso é muito bom para você entender por que às vezes várias pessoas enxergam a mesma situação de maneiras tão diferentes. Então, enxergar a sua realidade requer muito mais do que simplesmente olhar ao seu redor. Requer sempre se perguntar se aquilo que você acha que aconteceu ou se aquilo que você acha que aquela pessoa quis dizer é realmente aquilo ou se essa é simplesmente a sua maneira de enxergar as coisas. Requer olhar para dentro de você mesmo. Pensando bem, depois desses 2 pontos que eu acabei de explicar, fica mais fácil de você entender como que a gente consegue ter opiniões tão diferentes. E se você criar esse hábito de sempre fazer esse exercício, de estar sempre se perguntando sobre aquilo que está passando, fica muito mais fácil de voltar a sua atenção para o lado positivo. E dessa maneira fica muito mais fácil de você melhorar a sua vida. E eu vou fazer um intervalo aqui rapidinho para te contar que o meu curso Realize o que Importa, a primeira turma dele já está quase aberta. Esse curso ele será focado para te colocar no caminho certo para realizar o que é realmente importante para você, em vez de você ficar desperdiçando tempo e energia com o que não importa. E nele você vai aprender a identificar o que é realmente importante para você, porque muita gente não sabe disso, transformar isso em metas claras e planejamento descomplicado, sem frescura, para colocar essas metas em prática no seu dia a dia. A primeira turma será aberta em breve, terá vagas limitadas, então acesse o link aqui que eu deixei na descrição para colocar seu nome na lista VIP. E eu também te convido, caso você ainda seja novo por aqui, a se inscrever no canal e ative o sininho aí para não perder nada, porque eu posto aqui toda semana. E vamos voltar pro vídeo. O cérebro é seu, atreva-se a treiná-lo. Como eu já mencionei, a maneira como você vai enxergar o que está acontecendo e até a intenção das pessoas ao seu redor depende muito de como você pensa, das suas crenças e valores que você foi acumulando aí desde que você nasceu. E quando a sua mentalidade é voltada para um monte de preconceito e crenças limitantes, fica realmente muito difícil de ter uma realidade que seja favorável para você. Então, como que você vai conseguir superar uma vida inteira aí colecionando todos esses dados e treinamento aí, muitas vezes tendenciosos e que estão te atrapalhando? Primeiro, você não precisa substituir completamente uma maneira de ver uma vida inteira de experiências. Até porque, provavelmente, a maior parte daquilo que você acumulou ainda é útil para você. O que você precisa fazer é encontrar esses pensamentos
relacionamentos que não estão te favorecendo e são eles que você vai ter que focar em recalibrar. E para isso eu proponho esse exercício. Por uma semana você vai anotar os pensamentos que geralmente vêm na sua mente em situações comuns que acontecem ao seu redor e com você. E a princípio não importa muito onde você vai anotar isso. Pode ser num bloquinho de papel que você vai guardar lá na sua bolsa ou no seu bolso, pode ser diário, pode ser até no seu celular mesmo. No final dessa semana, você vai reler essas anotações e vai tentar identificar dentre essas anotações quais delas que são crenças. E aí você vai se perguntar, ok, o que está me favorecendo aqui e o que não está me favorecendo? Para ficar mais fácil de entender, vamos usar aqui um exemplo de uma crença que é muito comum e que costuma atrapalhar pra caramba e até destruir alguns relacionamentos. Essa crença é mais ou menos assim, no início são tudo flores, depois fica ruim mesmo. Quem tem essa crença, geralmente no início do relacionamento, essas pessoas são um sonho de consumo. Elas vão até mentir, vão dizer que elas gostam daquilo que você gosta, elas vão ver você como se fosse a pessoa mais ideal pra elas, você pra elas também é um sonho de consumo. E elas vão dar o melhor delas para aquele relacionamento. Mas com o tempo, com essas pessoas, o relacionamento fica ruim, porque elas deixam de dar o melhor delas naquele relacionamento e elas começam a só reclamar, a não te tratar mais tão bem, porque na cabeça delas não adianta elas se esforçarem pelo relacionamento para poder dar certo, porque depois é ruim mesmo. No início é para ser bom mesmo e depois é para ser ruim mesmo. Na cabeça delas não há nada que elas possam fazer, que esse desgaste ele é inevitável. E muitas vezes esse tipo de relacionamento são aqueles relacionamentos que geralmente terminam mal. Se você se identificou, você acabou de se dar conta de que você alimenta essa crença, eu te convido agora para você começar a desconstruí-la. Mas, infelizmente, não adianta eu chegar para você e falar que essa crença tá errada, que ela tá te atrapalhando, que ela pode ser um motivo para nenhum dos seus relacionamentos terem dado certo. Não adianta eu te mostrar estudos e estatísticas, porque esse tipo de crença é uma crença que geralmente, como a gente recebe isso dos nossos pais, a gente recebe de pessoas que foram tão importantes pra gente, que a gente confia, aquilo acaba se enraizando na gente de tal maneira que às vezes a gente começa a acreditar que aquilo ali faz parte de quem a gente é, faz parte da nossa identidade. Em vez disso, eu proponho um exercício que você vai fazer a longo prazo, você vai começar a fazer agora. E sempre que essa ideia vier na sua mente, você se desafiar e se perguntar: e se houver uma outra maneira de pensar? E a partir daí você vai se esforçar e tentar encontrar uma outra coisa, tentar encontrar uma alternativa para essa realidade que você criou na sua cabeça. Realidade, né? Quando você estiver começando um relacionamento e você se pegar se esforçando demais para agradar aquela pessoa, isso eu tô falando quando você chega ao ponto de mentir e dizer que você é uma pessoa que você não é para poder fazer aquela pessoa ficar na tua vida. Quando você se pegar fazendo isso, lembre-se de perguntar para você mesmo por que você está fazendo isso, por que você acha necessário fazer isso. Lembre-se de todos os relacionamentos passados em que você agiu dessa maneira e que não deram certo. E se você agisse diferente dessa vez? E se você fosse mais honesto? E se você se atrevesse a desafiar essa crença? Gente, é claro que não vai ser fácil e você vai ter um monte de recaídas. Eu já vou te dizendo agora para você não se iludir, mas quanto mais você insistir em recalibrar a sua maneira de pensar, mais fácil as coisas vão ficar na sua vida. Esse é só um exemplo de uma crença, mas você pode usar esse mesmo exemplo com qualquer crença que você tenha, que você acha que pode estar te atrapalhando, pode estar atrapalhando de você ter uma realidade melhor. Preste atenção aqui e tome isso para você. Quando eu percebi que eu precisava mudar a minha mentalidade e comecei a colocar isso em prática, eu me dei chances reais de mudar a minha realidade. Eu tô conseguindo hoje criar a realidade que eu sempre sonhei desde criança e que eu nem pensava que seria possível para mim. E é essencial você entender que a perfeição não é o objetivo aqui. E a questão aqui não é você começar a ignorar e varrer para baixo do tapete
as coisas mais sombrias da vida, as coisas ruins e erradas que estão acontecendo ao seu redor. Não é você ficar lá, ai não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, que a gente chama de positividade tóxica. Não é essa a intenção aqui, mas é sempre tentar buscar entender aquilo que você tá vendo, se é aquilo mesmo ou se é a sua mente, a sua maneira de pensar que tá impactando de maneira negativa. E sempre tentar ver, sim, alguma coisa boa daquilo que tá acontecendo, levar pro lado positivo. É saber acreditar que você tem, sim, meios e ferramentas para você mudar a sua realidade e você tem responsabilidade em se apropriar disso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você gostou dele, dá um like aqui, porque isso me ajuda a manter esse conteúdo para você. Se você conhece alguém que possa usar esse conteúdo, manda para essa pessoa. E se você ainda é novo por aqui, se inscreva no canal e seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigada. E por hoje é isso. Bye!